liam, gostavam de uma temática de livros de cavalaria, especificamente na época dos livros de Dom Quixote. Esses literários, eles morriam comumente de tristeza. Era o termo utilizado na época. E encontramos também no Brasil esses autores morrendo disso também. Então, a história já nos mostra que isso já não é de hoje. A intensidade aumentou. Para que possamos entender um pouco como esse processo inicia, precisamos utilizar de alguns pensadores que trabalham sobre essa temática, trazendo de uma outra abordagem esta realidade que o mundo nos oferece. O primeiro deles é um filósofo chamado Epicuro, em que ele vai tratar da temática tempo. O ser, ele possui um tempo específico. Esse tempo ele pode ser dilatado, atrasado. Ele não é um tempo do relógio. E, para Epicuro, o tempo que nós vivemos aqui, ele tramita entre dois mundos, o prazer e a dor. Para nós, no nosso dia a dia, isso fica bastante fácil de entender. Quando temos uma problemática a ser passada, o tempo perdura bem mais do que daquele tempo que nós encontramos aquele ente querido e as horas voam. Ou seja, Epicuro mostra para nós que há um dilatamento do tempo. E que este tempo é percebido apenas por aquele que passa por a transmutação de dor e prazer. Muito bem. Chegamos aqui a um impasse de que nós, no nosso mundo que vivemos atualmente, ele é regido por 24 horas, 365 dias. Há 4 anos a gente tem um ano bissexto para compensar os minutos e as horas que temos dos outros anos. Mas não é isso. Não é isso. Porque nós vivemos exatamente isso no nosso dia a dia. Os finais de semana passam rápidos perante a semana de segunda a sexta. Interessante. O tão interessante que ele falou isso 150 anos antes de Cristo. E ainda que nós utilizamos hoje o calendário gregoriano das 24 horas, os 365 dias, ele só foi instituído em 1853, que nós utilizamos hoje. Ele já falava disso, que existe uma percepção diferente. Passando por uma outra personalidade que também trata da temática tempo, vamos encontrar em Agostinho. E esse vem 322 depois de Cristo, nascido na Argélia. E ele trata do tempo diferente um pouco. Porque Agostinho, ele se revolta tratando desse tema. Porque dentro da sua explanação, ele inicia falando sobre Deus. Por que Deus sabe e eu não? E o que seria o tempo aqui na Terra? O que seria isso que nós passamos aqui? Por que nós contamos o tempo e todo o resto da natureza que o globo tem, não?
Porque, diferente de todos os outros seres da natureza, vivem o instante. E nós, não. Será uma improbabilidade da nossa existência perante a Terra? Fomos gerados por um acaso tão fabuloso que, por exceção, contamos o tempo? Como posso compreender isso? E ele chega a uma conclusão rápida. Não tem como. Porque só fora dele poderei compreender o tempo. Ou seja, só Deus o compreende. Só que fica um tanto quanto desgostoso. Porque eu vivo isso a cada instante. A cada instante, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, eu vivo este tempo. E uma das contagens mais clássicas de tempo no umbral é do André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele passou lá 7 anos, 8 anos. Há um tempo. Mas se isso é tão intrínseco em nós, como não posso eu compreender? Então, já que não há como, Agostinho diz, então permita-me entender de forma diferente. Deixa eu conseguir conceber isso de uma outra maneira. O passado, ele não existe. Materialmente, não temos como comprovar o passado. O passado se foi. Futuro, não há possibilidades de entender. Eu consigo ter uma probabilidade, mas eu não tenho algo concreto no futuro. E o presente, ele só pode ser presente no tempo, porque o presente, ele vai embora. Porque se ele fosse constante, se chamaria eternidade. O instante, neste momento, passou. E cada vez que passa, foi embora. Passou. Isso é tempo. Presente. Porque se ele continuasse aqui, neste momento, seria eternidade. Então, como posso eu compreender? Agostinho, ele era linguista e literário na época. Ele propôs 3 momentos. O meu presente, presentificado, porque o presente vai embora a cada instante. O futuro, presentificado, e o passado, presentificado. Não entendi isso. Pois bem, para a gente lembrar do passado, a gente só pode lembrar dele no presente. E para lembrar do futuro, só pode ser no presente também. E o presente no presente só pode ser tempo, porque se foi. Então, a proposta de Agostinho coloca para nós uma condição de verdade do nosso meio onde vivemos, completamente diferente do que nós acostumamos a entender. Esse é o pensamento de Agostinho. Agora, vamos trazer um terceiro pensamento. Este é de Pascal. E não tem como trazer Agostinho sem falar de Pascal. A diferença dos dois é de 1.200 anos. Pascal era um físico, um matemático. E ele traz o tempo diferente. Ele vai trazer para nós dizendo: eu tenho no mundo um tic-tac. 24 horas, o sol nasce, desce, cai, um tic-tac.
E eu também tenho o da alma. E aí, o ser vai tramitar entre o presente, o passado e o futuro. Porém, para ter uma vida boa, necessariamente eu preciso estar alinhado com o meu presente. E aqui Pascal, como um bom cristão, não deixa de dar uma alfinetada na humanidade, que diz: quando eu estou, então, no mundo, a minha tendência a fugir do presente, ela é muito grande. Ou eu vivo no passado, ou eu desejo o futuro. Somos desejantes de algo que nós não presentificamos. Ou historiamos em passados que nós não vivenciamos mais. Conclusão de Pascal é que nós temos a capacidade de trazer mais constantemente o futuro e o passado no próprio presente. O ser, então, consegue transitar entre eles, mas para ter uma vida plena é o simples ajustamento com o presente. E ele não para por aí. Pascal vai dizer para nós que o que nos motiva a ter o passado, ou viver o passado, ou desejar ardentemente o futuro, é o medo. E com esses três pensadores, adentramos a nossa temática. O medo. Porque Pascal vai dizer para nós, a capacidade do mundo de agredir, ela é enorme. E ela tem uma capacidade de nos derrubar fantástica. E quanto mais nós nos protegemos, mais ela dá risada da gente. Porque ela pode nos derrubar num estalar de dedos. A agressividade que o mundo tem, ela é enorme. Então, já que o meu corpo não pode estar num passado, porque é impossível, e no futuro também não, a minha alma vai. Pois bem. Aonde está a minha mente, portanto? Na realidade em que o mundo se apresenta, ou nos meus desejos, ou nas histórias num passado. Porque é lá que eu me sinto mais confortável, já que o mundo não me oferece um conforto. E se torna bastante difícil de assimilar, porque necessitaria de coragem para enfrentar o que a realidade do mundo se apresenta. Ele chama isso de escapismo. Escapamos. Fugimos. Ele vai um pouco mais profundamente no assunto. Ele vai trazer para nós uma questão de que não apenas na capacidade de um mundo nos agredir, a gente foge. Também fizemos isso na possibilidade de fazer. Não apenas quando faz, mas na possibilidade de. Fugimos na possibilidade. Então, começa a clarear e cada um pode perceber o quanto eu vivo exatamente o presente. É pouquíssimo. Eu entro no carro na 116 para chegar em casa e eu desejo estar em casa. E quando eu chego em casa querendo um banho ou comer algo. E quando eu chego em casa e como, eu quero olhar numa televisão. E quando estou olhando a televisão, o que acontece
com a nossa existência. Desejando coisas que não temos. Ele fala uma frase que vai dizer o futuro. Só que o futuro que é o fim, não o presente. O presente não pode ser fim. Só o futuro será o fim. Porque o presente ele é. Não pode deixar de ser. Ele é. Tem uma missão. Missão é aquilo que é futuro. Quero erradicar a fome no mundo. É porque não é ainda. É futuro. Desejo ser que nem Jesus. Nossa, como é difícil. Porque não é ainda. Quero ter a paciência. Porque não tem ainda. Porque deixa de ser quando é viva. A presença, a paciência viva, a fome que radicou no mundo é vida, é viva. Deixou de ser. Então, perceba que essa transitoriedade que nós vivemos passa exatamente por pensadores que perceberam a vida e questões que nós, no nosso cotidiano, vivemos ela constantemente. O tempo nós não conseguimos entender e passamos por ele a vida inteira. E o que nos questiona ainda mais é como eu vivo o presente ou o passado ou o futuro. Em qual destes três cenários possíveis do ser eu vivo? Então, entendemos um pouco como o ser depressivo trabalha, potencializa uma das duas. Qual delas? Cada um tem a sua preferência, mas é uma das duas. A fuga da realidade que se apresenta faz com que ele não consiga sair com o corpo, mas sim com a alma. Só que não conseguimos ser, sempre estar em um lugar, porque o nosso corpo não permite que isso ocorra. E nós voltamos materialmente para a realidade. E essa realidade agride. Sempre puxa para a realidade. E a realidade que se mostra ao depressivo não é boa. Portanto, ele não encontra esperança de mudança. Porque ao esperar, saiba que o tempo é fugaz, o tempo acaba. As coisas não duram para sempre. No mundo tudo é transitório, é passageiro, não fica, porque não é eterno. Não há como. Podemos levar esse pensamento para um lado mais positivo? Já que não passa, a dor também não passará. Ela não vai ficar pela eternidade. Assim como a alegria. Mas o Livro dos Espíritos vai nos trazer uma questão interessante, que é: vivemos num mundo de provas e expiações. Ou seja, há mais dores que alegrias. A realidade que o mundo se apresenta, então, para nós, não são tão favoráveis assim. E a nossa capacidade de entendimento é o que nós temos de melhor. Chamamos isso de raciocínio. Para podermos compreender. E Deus, na sua misericórdia, traz para nós as religiões. Para poder alentar, acalentar um pouco mais das almas sofridas justamente por esse mundo. Trazem missionários, filósofos, cientistas, para que possamos ter a oportunidade de mudança
do nosso próprio pensamento e entender um pouco melhor a realidade que o mundo nos apresenta. E olha, essa mudança de pensamento, ao enxergar a realidade que o mundo tem, descobrimos que vivemos por coisas que nós não entendemos ainda. Descobrimos a possibilidade de coisas que o mundo nos oferece que nós não vemos ainda. E também descobrimos a agressividade que o mundo tem para conosco. E essa capacidade de podermos driblar estas condições que o mundo nos oferece é aquilo que nós encontramos no Evangelho, que é o cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que doma suas más inclinações. Isso toma uma proporcionalidade completamente diferente. Porque preciso eu saber quais são as minhas inclinações perante este mundo. Eu vivo no passado, no futuro, ou estou completamente alinhado com o presente? Eu fico na eminência de viver um dos dois, passado e futuro, quando a iminência da dor se aproxima? Ou eu vivo o presente? Encaro-o. A capacidade do cristão é de domar as suas más inclinações. Para uma mente depressiva sair destas condições potencializadas de extremos não é fácil. Como trazer uma condição diferente para que com ele possa, pelo menos, conviver? As duas chagas da humanidade, descrita no Livro dos Espíritos, é o orgulho e o egoísmo. Sou tão orgulhoso e egoísta ao ponto de não aceitar a realidade da minha vida. Escapo à realidade. A minha alma não quer estar aqui. Requer esforço. Esse esforço não é um esforço única e exclusivamente interior do ser. Não pode. Até porque está acostumado demais a viver entre extremos. Uma mente suicida pensa completamente num futuro fora dali. A mente completamente voltada a um alívio de algo, a um desejo de alguma coisa que não é a realidade que vive. Então, como podemos trazer estas questões? São facilitadoras, mas não são conclusivas, porque cada um é um universo. Tem as suas dores maiores e menores. Tem aquilo que mexe mais e aquilo que mexe menos com o ser. Então, temos uma proposta que é por isso que Cristo veio. E por isso não escreveu nada. E trouxe 2 mandamentos fundamentais que balizam todo o resto da sua obra, do seu messianato. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Compreender uma mente depressiva necessita que nós consigamos compreender-nos e compreender o meio onde nós vivemos. O próximo começa conosco. E isso traz uma transcendência de ações. Transcender o ser. Essa transcendência é algo que anula as minhas vontades em prol do próximo. E
justamente é o exemplo que Cristo trouxe. A todo instante. Anulo para que o próximo cresça. Porém, não há como eu, Rafael, ir ao céu se não passar por ele. O que é o passar por ele? Agir como? Ser um semelhante, ser um igual. Nas atitudes messiânicas? Não. Nas mentais mesmo. No alinhamento pleno e justo do presente. Realidade em que eu vivo neste instante. Ser pleno em mim mesmo agora. E descobrirei que não sou tão bom assim. Descobrirei os bichos que sou. E isso não é uma tarefa tão difícil, mas é vergonhosa. E é por isso que nós, muitas vezes, fugimos e colocamos máscaras. E é por isso que é tão difícil de identificar um suicida eficaz. Não é tão simples identificar um suicida eficaz, um depressivo eficaz. Porque coloca máscaras de certas felicidades ocas. Esses são os piores, porque usam do raciocínio que Deus deu para falsear, para se enganar aqueles que o amam, justamente com um motor, com o cadinho chamado egoísmo. Perceba que há uma manipulação. E o egoísmo toma uma proporcionalidade completamente maior daquilo que a gente possa imaginar. Porque é o raciocínio a favor do egoísmo. Mas Deus criou o contrário. A inteligência e o raciocínio a favor do bem. Mas o depressivo boicota-se. A realidade deste mundo não é aquilo que ele deseja. E o engraçado é que quando chega o que deseja, passa também. É presente que vai embora. É presente que não fica. Não é eterno. Esse raciocínio é difícil de combater. Porque não tem como. Tempo é fugaz. Seria então eternidade. Não é. Passa toda hora. Se eu desejo algo que eu terei agora, uma hora acaba. Se acaba, o que vem? E os argumentos que Pascal traz é um argumento que percebe que, mesmo os utilizando, um suicida e um depressivo podem até entender, mas não compreendem. Porque a dor é maior. E o sentimento faz com que ele execute a sua função da mesma maneira. Então, quem rege ele? Os sentimentos. Muito bem. Os sentimentos. Os sentimentos que nós temos atualmente são sentimentos que aparentemente são vestidos de máscaras. Não são aquilo que nós imaginamos. Porque se fosse grandes amores ditos para alguém, permaneceria até hoje. E a realidade do mundo mostra que isso não é verdade. E nós sentimos muitas vezes, naquele instante, algo maior. E mesmo assim passou. Então, o sentimento não é isso. Então, o que eu sinto? Sentimos as percepções
do que o mundo nos oferece e as reações que nós temos perante isso. Exemplo. Jesus, quando estava entre os apóstolos, pegando João como o livro de referência, era a mesma atitude. Sereno, sorria pouco, dava de vez em quando uma alfinetada no Pedro, um cara bastante emocional. Quando ia fazer as suas pregações e os milagres, era o mesmo. Se mantinha igual. Sereno, falava pouco, sorria pouco. E, ao ser julgado por Pilatos, nem falou. Manteve sereno. E lá está, sereno, na frente de Pilatos, e não abriu a boca. Ou seja, a realidade do mundo não interferia os sentimentos dele. Nossa, para nós, então, se a segunda-feira é uma tristeza, segunda-feira é triste de manhã cedo eu levantar e ter a alegria. Mas sexta-feira de tarde, quando eu volto, eu tenho. Vamos um pouco mais além. Digo que eu amo alguém, porém este alguém trai-me. Não gosto mais. Inclusive, odeio até de morte. Mas como mudou em tão poucos segundos? Que sentimentos são esses, então, que eu desconheço em mim? A realidade do mundo altera-me. Então, são sentimentos que eu desconheço. E perceba, são sentimentos completamente diferentes da do Cristo. Mas a palavra é a mesma. Porém, a atitude é outra e a sensação completamente diferente. Como é que eu consigo, então? Um outro pensador vai tratar deste assunto, se chama Nietzsche. E esse cara vai dizer que as nossas sensações e percepções, elas são o que menos importa no ser, porque elas nos desviam da realidade e nos mostram pouquíssimo da gente. Pouquíssimo. E se nós nos basearmos nisso, neste pouquinho, pouco saberemos de nós mesmos, da realidade de nós mesmos. O que converge com o pensamento de Sócrates no mito da caverna. O mito da caverna é um mito clássico grego que existem pessoas dentro de uma caverna em que nunca saíram e foram geradas ali dentro. Nós todos aqui fomos gerados dentro de uma caverna, onde tem uma boca e o sol brilha. E nós, ao nos depararmos com o fundo da caverna, vemos silhuetas, sombras, e achamos que aquilo lá são monstros. Porém, um corajoso saiu da caverna e mostrou, ao perceber, que existia um mundo completamente diferente daquilo lá, totalmente fora da realidade do que vinham vivendo há muito tempo. Ele volta para avisar e morre, porque matam ele. O que significa? Que os meus sentimentos estão na caverna. E eu, inclusive, mato quando eu percebo algo fora em mim. Eu destruo aquilo que é uma esperança de algo melhor. Eu mesmo faço isso.
chamamos isso de egoísmo. Destruo completamente para que eu continue aonde é mais confortável, mas porém eu tenho medo. Mas eu continuo aonde eu conheço. A mente depressiva não quer sair da caverna. Não sai. E fará de tudo para manter o sistema. De tudo. Por isso é um trabalho de formiguinha e de paciência. Simples não é. Porém é um ser, filho de Deus, e que precisa ser amado. Não por ele, só Deus amar. Nós também. E essa capacidade a gente encontra no Evangelho chamada indulgência. Capacidade nossa de percepção de outro, das misérias do outro encontradas em nós mesmos. E sentimos aquela dor também, empatia, para fazer com que ele tenha uma capacidade um pouquinho maior de compreensão. Entendimento, naquele momento, não terá, mas compreensão. Algum sentimento diferente. E perceba que não pode ser pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é eu desisti, não quero mais, enchi o saco. É no raciocínio, é na lógica. Não pode ser usada os nossos sentimentos. Eles são deturpáveis, a gente nem conhece os nossos sentimentos. A gente desconhece a nós mesmos. O único caminho é o da razão, o da lógica, o do conhecimento. E assim fazendo com que as minhas atitudes sejam baseadas em uma teoria, em uma percepção, em uma lógica, em alguém. E quanto mais alinhado é a lógica, mais alinhado com o Cristo. Isso é completamente diferente. Porque eu vou estar usando do meu intelecto para o bem. Muitas vezes, o que acontece para nós é que, vindo de uma herança católica, as coisas serão resolvidas milagrosamente. Eu terei uma força que eu tirarei do nada e as coisas serão... Não funciona dessa forma. Quando a gente quer que as coisas andem, precisamos fazer com que andem com as nossas próprias pernas. Não há meios de fazer diferente. E ele dá o exemplo. O próprio Cristo dá o exemplo quando diz: olha, se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu faz chover aqui. Tu bota para quebrar nesse negócio todo aqui. Ou seja, é fé, é razão, é lógica. Não é sentimento. Ele não diz, tenha sentimentos bons do tamanho de um... Não, é fé. É crer. E como é que eu vou crer mais? Crendo, eu preciso ter lógica. Eu preciso ter bases para poder crer. Céu, inferno, eu vou para o purgatório. Não é fé. E o jargão do Espiritismo é fé raciocinada. Ou seja, é no cérebro, utilizando a massa cinzenta mesmo. Para que eu possa ter atitudes lógicas. E aí, chegamos numa parte fenomenal. Porque o cara mais lógico que a gente teve na Terra foi Jesus, e nós, loucos, o matamos. Para perceber a ignorância dos nossos próprios sentimentos. E ainda ele diz, pela lógica... Perdoa, eles não sabem nem o que fazem. Ou seja, ele percebeu na lógica a loucura que estava sendo feita e disse ao pai, perdoa, não dá. É tudo bicho mesmo. Conclusivo, inclusive. Não foi nos sentimentos, foi na lógica. Neste mundo que nós vivemos, ter atitudes com lógica, muitas vezes
vamos ter conflitos dentro da nossa própria casa. Nossa, tu não era assim antes. Agora está assim, está querendo alguma coisa. Tu percebe que é galgando pequenos degraus que iremos conseguir ter uma transformação de fato. Mas até ela ser natural, o raciocínio é o que nos sustenta. Para um depressivo, não é bem assim. Preciso eu ter a lógica para ajudá-lo. Preciso eu ser os passos racionais que ele não tem. Indulgência. Mas como eu oferecer uma ajuda que eu não tenho? Eu não entendo. Eu uso os sentimentos para guiar os meus passos. Não dá em como. Eu preciso oferecer algo que eu tenha de mim mesmo. E eu me lembro de uma passagem do Evangelho sobre uma mulher muito rica que distribuía donativos. E a filhinha dela queria dar também. Só que, filha, tu vai dar do que eu tenho. Faça alguma coisa que seja de você para ajudar. Aí isso é auxílio. De mim, tu está pegando da minha mão e entregando. Que mérito tem isso? Nenhum. A lógica de fazer com as nossas próprias pernas as coisas. Eu não percebo um depressivo, ou seja, preciso ler. Posso ter um depressivo dentro de casa. E com a quantidade de depressivos que nós temos, muita gente não percebe dentro da sua própria casa. Os fatos falam por si. Então, o que devo eu fazer? Cada um sabe de si a partir de agora, né? O que quiser fazer da sua vida. O livre-arbítrio sempre foi seu e você sempre foi soberano sobre as suas próprias escolhas. Então, Jesus, vai e não voltes a pecar mais. É a recomendação que eu te dou. Não colocou nenhuma imposição. Neste mês de outubro, essas reflexões, que sejam para nós momentos em que a gente possa ter a oportunidade de refletir, mais para nós e o meio que nós vivemos. Porque essa é a realidade que o mundo se oferece. Não vai ter outra. Não vai ter outra. As histórias que nos contam, não contam de verdade. Não contam depois dos felizes para sempre o que acontece, não é verdade? Cinderela, Branca de Neve, conto até que parte? Até a parte que o desejo, que era futuro, se torna presente, o casamento dos príncipes. E depois que se torna presente, se tornou vida, a história não fica tão interessante assim. É um futuro presentificado. É um futuro que agora começa a ter realidade. É um futuro em que eu desejava antes e agora ele é real. Como posso eu encarar essas constantes que o mundo tem? Só o Cristo nos dá o caminho, mas ele exemplificou. Cada um vai fazer por si, per si, este caminho. Uma mente depressiva precisa sempre de auxílio. Pode ser eu depressivo ou o outro. Cabe-nos saber quem nós somos. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já falava isso, lá no Livro dos Espíritos. Então, a oportunidade que nós temos hoje para fazermos algo diferente começa em nós. Começa na oportunidade de pensarmos sobre nós e fazermos com que estes, ou nós, tenhamos uma coragem de levantar a mão e dizer sou, ou de estender a mão para aquele que é. Tenhamos todos uma boa noite e muito obrigado pela paciência.